E aí, meu caro aluno, vamos de volta aqui para fazer aquela breve revisão desta aula de número 23, hein? Olha aí a revisão de conteúdo. Na revisão de conteúdo, nós vimos exatamente sobre olha só, nós vimos aqui sobre as propriedades periódicas. Quais foram? Raio atômico. Você viu que no raio atômico, essa propriedade nos períodos, ele aumenta da direita para a esquerda e nas famílias ele aumenta de cima para baixo. Na sequência, nós vimos a energia de ionização. Quando nós temos os elementos químicos de mesmo período, ele aumenta da esquerda para a direita e numa família a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Na eletronegatividade, ela, num período, aumenta da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Já a eletronegatividade é exatamente o inverso da eletronegatividade, onde ele aumenta de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda no período. Então, são 4 propriedades periódicas que nós abordamos para vocês. Tem propriedades como raio atômico e eletropositividade. Variam nos períodos na família no mesmo sentido, mas tem significado diferente. Como também a eletronegatividade e a energia de ionização. Mas lembrando, são características que os elementos químicos se apresentam em períodos e família para garantir a organização da tabela periódica. Com relação à variação do raio atômico em uma família, nós vimos exatamente em uma família ou que é denominada também de grupo, sabemos que em um grupo o raio atômico aumenta de cima para baixo porque existe o aumento do número de camadas ocupadas por elétrons, ou seja, o número de camadas eletrônicas. E aí nós vimos o lítio, o sódio e o rubídio. Eles estão na família 1A, do grupo 1 da tabela periódica, mas veja os números atômicos, né? O lítio, o número atômico 3, o sódio 11, o rubídio 37. E à medida que aumenta o número atômico na mesma família, o número de camadas eletrônicas aumenta, consequentemente, favorecendo também o aumento do raio atômico. No entanto, meu caro aluno, fazendo aqui só um flash com relação aos raios atômicos. No caso, o raio iônico, no caso, com relação ao raio iônico, quando se trata de um cátion, diminui o número de elétrons, consequentemente, o raio iônico diminui em relação ao raio atômico. Se for o ânion, que o ânion é quando ganha elétrons, então o raio atômico aumenta do íon em relação ao atômico. Observando agora a variação do raio atômico no período, ou seja, nas linhas horizontais, dizemos que em um período o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma maior carga nuclear, uma carga nuclear menor. O que é carga nuclear menor? É o número de prótons se torna menor quando você tem a esquerda no mesmo período. E para isso nós vimos aqui o sódio e o cloro. O sódio tem 11 elétrons, o cloro tem 17. O número atômico menor é do sódio, ele está mais à esquerda. Portanto, o raio atômico é menor em relação ao raio atômico do cloro, que se encontra à direita. Logo, no mesmo período, o raio atômico ele diminui da direita para a esquerda. Caros alunos, abordamos nessa aula para você sobre as propriedades periódicas, sobre a lei periódica. No entanto, com esta revisão,
esperamos ter colaborado para que você já tenha resultado na sua atividade de sala. Lembrando que, ao terminar a atividade de sala, voltaremos para os devidos comentários. Boa atividade, meu caro aluno! Agora, meu caro aluno, já que você realizou aquela atividade de sala, estamos aqui de volta para fazer os comentários de cada questão que você acabou de realizar. Vamos dar uma olhada aí então, olha. A questão de número 1. Na questão de número 1, diz o seguinte: considerando um grupo ou família da tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico, hein? Veja bem, aquele raio atômico, aquela propriedade que nós abordamos e que ela tinha relação direta com as outras propriedades. O que acontece? Letra A. Diminui com o aumento atômico, ou do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons. Letra B. Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do núcleo. Letra C. Não sofre influência da variação do número atômico. Letra D. Aumenta à medida que aumenta o número de elétrons no nível L, ou no nível propriamente dito. Letra E. Aumenta com o aumento do número atômico devido ao número de camadas. E aí, meu caro aluno, diante disso, o que você acha que seria a alternativa correta? Vamos lá, então? Porque se você disse ou você escolheu que a letra E é a verdadeira, parabéns para você. Se você escolheu as demais, então reflita um pouco sobre o que você aprendeu, para que realmente você, daqui para frente, não vai conseguir mais errar, com certeza. Olha só, a letra E nos diz que, olha lá, com relação ao raio atômico. O raio atômico aumenta com o aumento do número atômico devido ao número de camadas eletrônicas, tá certo? Então, isso consideradamente, você tem aí na família, aumentou o número de camadas eletrônicas, consequentemente, você tem o raio atômico maior. Eu lembrei a vocês que se trata da família. E para isso, veja exatamente o que abordamos para você aqui no comentário. Numa mesma família, você está vendo a gravura, ó, sempre numa mesma família, o que acontece? O raio atômico dos elementos químicos aumenta. Então, o raio atômico, você está vendo perfeitamente que o número atômico de um átomo é o número de prótons que corresponde ao número de elétrons. Então, se numa família, cada elemento químico que tem abaixo um do outro, ele tem maior número de atômicos, ele tem maior número de elétrons. Consequentemente, o número do raio atômico dele vai aumentar. E isso nos expressa a propriedade periódica, né? As características dos elementos químicos, onde esse raio atômico ele vai contribuir para o sucesso das outras propriedades. Tudo bem assim? Então, caro aluno, primeira questão, parabéns para os que acertaram, os que não acertaram, reflita direitinho. Ficaram aqui os nossos comentários, porque agora partiremos para uma segunda questão. Nessa segunda questão, nós temos o seguinte: os pigmentos, eles são substâncias que, quando aplicadas ao material, lhe conferem cor. Eles são insolúveis e, quando se usa o pigmento, ele promove simultaneamente a cobertura, a opacidade, o tingimento e a cor da tinta. Na composição dos pigmentos,
podemos encontrar diversos elementos químicos, tais como chumbo, ferro, alumínio, silício, mercúrio, cromo e bário. A pergunta para você, na letra A, quais desses elementos químicos são metais de transição? E na letra B, qual dentre esses elementos apresenta menor potencial de ionização? Lembrando que potencial de ionização é exatamente o que chamamos de energia de ionização, tá bom? Nós temos aí, são 2, 4, 6, 7 elementos químicos, dos quais você vai comparar, observando a tabela periódica, e dizer, na letra A, quais são os metais de transição, e na letra B, em relação a eles, quem é que tem menor potencial de ionização ou menor energia de ionização. Vamos lá então agora? Olha aí, se você, ao interpretar o enunciado, e pelo que você aprendeu, você responderia o quê? A resposta seria que, letra A, na letra A, quem são os elementos de transição? Os elementos de transição são eles, o cromo, o ferro e o mercúrio. Vocês viram que os elementos de transição na tabela periódica, eles encontram-se, né? Você tem aqui a tabela periódica, os elementos de transição estão exatamente nessa região aqui, ó, os elementos de transição. Na sequência, pergunta-se sobre a energia de ionização, que é uma propriedade periódica. Sendo assim, na letra B, qual é o que apresenta menor potencial de ionização? É o bário. Bário de número atômico 56, devido ao fato do bário apresentar maior raio atômico. Então, olha só, geralmente o bário ele se encontra aqui na família 2A, tá? E aí vocês viram que a pergunta é, quem é que apresenta, olha aí, o que apresenta menor potencial de ionização? Se a energia de ionização ela aumenta, digamos, dos períodos da esquerda para a direita, ok? Então, se você olhar o bário, ele estando na família 2A, a energia de ionização dele é bem menor em relação aos demais elementos químicos do período. Beleza assim? Então, só para a gente ilustrar que você precisa primeiro ter em mente como estão os elementos na tabela periódica. Diante disso, você também interpreta o que significa cada propriedade periódica. Entendendo assim, como é que ela varia na tabela periódica para os elementos que estão no mesmo período, para os elementos que estão na mesma família. Aí você tira a sua conclusão, escolhe a resposta certa e tem um final feliz. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Beleza? Porque agora nós partiremos para Se Liga no Enem, que é aquela questão de número 3. Nessa questão de número 3, que foi aplicada no Enem de 2017, o enunciado diz o seguinte: no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo e o oculto, e o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combina com nenhum outro elemento, e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante muitos séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos
e engenhosos esforços, conseguiu o estrangeiro, ou seja, xenônio. A combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Então, olha só, falando aqui do xenônio e do flúor. E aí, meu caro aluno, vamos para a pergunta que se destina? Qual a propriedade do flúor que justifica-se sua escolha para o processo mencionado? Ele estava trabalhando o xenônio e o flúor. A propriedade, será que é a densidade? Será que a propriedade foi a condutância? Propriedade foi a eletronegatividade? A estabilidade nuclear? Ou a temperatura de ebulição? Você, meu caro aluno, depois de ler o enunciado, refletir os comentários, qual a alternativa que você assinalou como resposta certa? Qual seria, então? Olha só, eletronegatividade. Por que o flúor como eletronegatividade? Vocês viram lá na escala, na sequência, que o flúor é mais eletronegativo. Ele está à direita da tabela periódica e acima. Gases nobres, eles são estáveis. Portanto, vamos no comentário para justificar. O elemento mais eletronegativo e mais reativo dos ametais, que formam compostos com praticamente todos os demais elementos, incluindo o xenônio e o radônio. Então, neste caso, nós temos lá, devido à presença do xenônio, então foi escolhido o flúor, tá bom? Lembrando que nós abordamos aqui nesta aula sobre as propriedades periódicas ou as leis periódicas, tá bom, meu caro aluno? Depois de você aprender sobre tabela periódica, por que os elementos químicos estão organizados em períodos e famílias, e assim justificamos nessa aula por que determinados elementos químicos estão numa mesma família localizado mais abaixo, outro mais em cima. Por quê? Porque a tabela periódica ela foi elaborada obedecendo à ordem crescente do número atômico dos elementos químicos. Portanto, veja só, para isso, quais são as características que os elementos químicos têm de se encontrar numa mesma família? Todos os elementos químicos que estão na mesma família, eles têm quantidade de elétrons diferentes, camadas eletrônicas diferentes, porém, o número de elétrons na última camada é o mesmo. E os elementos químicos que estão no mesmo período, das linhas horizontais, eles têm número atômicos diferentes. Quanto mais à direita, o número atômico dele no mesmo período é maior. Portanto, cada camada ou cada período indica quantas camadas tem esses elementos químicos. Então, partindo da esquerda para a direita, qualquer elemento químico, por exemplo, que estiver no terceiro período, é porque eles têm 3 níveis de energia. 1, 2, 3, camada K, L, M. E daí, depois de você descobrir sobre isso, vem a interpretação das propriedades periódicas que nós estudamos nessa aula, entre elas o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade e a eletropositividade. Porque as propriedades são as características que os elementos químicos apresentam e, portanto, justificam a localização de cada elemento químico numa determinada posição da tabela periódica, relacionando-se o período e a família
no qual o elemento químico está localizado. Ok, meu caro aluno? Então, olha só, se liga porque nós teremos mais aula pela frente. Valeu?